Olá, saudo a todos com a paz do Senhor. Para mim é um momento de extrema alegria e satisfação poder estar diante da palavra do Senhor, do qual essa noite Deus nos traz um tema poderoso que irá falar para o meu e para o seu coração, do qual temos por tema o sofrimento de ser tentado. Amém? Por isso eu vos convido para que abram as vossas Bíblias no poderoso livro de Tiago, do capítulo 1, iniciando no versículo 12, onde a palavra do Senhor nos diz: Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tentar. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Até aqui o Senhor nos permite. Amém, amém e amém. Quando falamos de tentação e de ser tentado, sabemos que desde o princípio da criação de Deus somos tentados, pois foi assim no jardim do Éden, quando a serpente tentou a Eva. Mas quando falamos de ser tentado, vem em minha mente, na palavra de Deus, no livro sagrado, sobre a vida de um homem, de um rapaz, do qual, por nome, é chamado de José, filho de Jacó. E a história de José conta que, após ele ser entregue e vendido para o Egito como escravo, sendo comercializado e posto à venda, a palavra de Deus nos diz que entre eles estava um eunuco, um chefe da guarda, um homem egípcio, de um cargo favorecido, porque era o chefe da guarda do faraó, do qual tinha o nome de Potifar. E Potifar, quando colocou os seus olhos sobre aquele rapaz, Potifar pôde ver que naquele moço havia algo diferente, porque ele se destacava entre os outros. Um rapaz do qual tinha uma aparência do qual era bem cuidada, de uma estatura formosa, onde chamou a atenção de Potifar. E Potifar o comprando e levando para sua casa. Potifar pôde e começou a entender e ver que tudo o que esse rapaz, que esse moço tocava, e tudo o que esse moço colocava as suas mãos, prosperava. Porque
O nosso Deus de Israel era com José e estava com José todo momento. E Potifar começou a ver que Deus era com José. Então, deu a José toda a autoridade sobre a vida desse rapaz, sobre tudo o que tinha dentro da sua casa, porque ele sabia que o Senhor era com José e a sua casa seria abençoada. E desta forma foi, pois tudo o que José tocava, prosperava. E tudo foi dado nas mãos de José, para ser cuidado por José. Mas apenas a mulher de Potifar, José não teria autoridade. E é justamente no livro de Gênesis, no capítulo 39, do versículo 7 até o 12, que fala a respeito da tentação de José. Pois desde o momento que Potifar trouxe José para dentro da sua casa, sua mulher, ao mirar os seus olhos para aquele rapaz, pôde ver a virtude que havia, a formosura, a beleza que continha naquele rapaz. Então, esta mulher, atraída, ela foi tentada pelo diabo. E a mulher de Potifar começou a ver José de uma outra forma. E seu coração começou a ver cobiça e desejo por aquele rapaz. Então, do versículo 7 em diante, a Bíblia nos relata que essa mulher pressionava a José e dizia a ele que ela gostaria que ele se deitasse com ela, pois ela desejava a José. E José, respondendo para a mulher do seu senhorio, tentava explicar e dizer a essa mulher que isso não era possível, pois como poderia José fazer tão tamanha maldade contra o seu senhorio? Pois tudo que era de Potifar foi entregue em suas mãos para ter zelo e cuidado. E jamais passaria na cabeça de José tal abominação. Mas a mulher persistindo, desejando cegamente, sendo tentada pelo diabo, sendo conduzida, manipulada pelo diabo, tentava a José. E José fugia da presença e da insistência daquela mulher. Pois, havendo um dia onde que dentro da casa de Potifar não havia ninguém, essa mulher pedindo, exigindo que ele deitasse com ela, segurou em suas vestes. E José, deixando as suas vestes na mão daquela mulher, fugiu para fora, resistindo à tentação, sujeitando a Deus, do qual a tentação de José não foi fácil, uma tentação pesada, porque havia o desejo da carne, onde das maiorias das vezes há fraqueza nos homens. E se cumpre a palavra de Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, onde define essa passagem de José, onde define essa palavra da história que relata da tentação de José,
onde que no capítulo 4 do livro de Tiago, no versículo 7, no mesmo livro de Tiago, no versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Foi justamente desta forma. José sujeitou a Deus, resistiu à tentação e ao diabo. E o diabo fugiu da presença. Há 3 formas de tentação. Há 3. A primeira forma de tentação é conhecida como a sedução. A segunda tentação conhecemos como ilusão. E a terceira delas é a mentira. 3 formas que o inimigo usa para nos tentar. E Jesus Cristo, nosso Senhor, passou por todas elas. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo, indo ao encontro de João o Batista para ser batizado, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo saiu da água, se levantou da água, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu como uma pomba. E Deus conduziu ao nosso Senhor Jesus Cristo para que ele fosse tentado no deserto. Em Mateus capítulo 4, no versículo 1 ao 11, a palavra do Senhor nos mostra que quando Jesus Cristo se dirigiu para o deserto, conduzido pelo Espírito, para ser tentado ao diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E chegando diante dele o tentador, o tenta pela primeira vez. Pois Jesus Cristo foi tentado 3 vezes. E da primeira vez, tendo Jesus fome, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Essa é a primeira tentação que o diabo usa, que é a tentação de qual falamos, que é a sedução. O diabo tenta colocar diante de nossos olhos, diante dos nossos corações, usando as nossas necessidades para introduzir em nossas vidas a sedução. Pois nesse momento Jesus tinha fome, como diz a palavra. E ele, seduzindo a Jesus, para que as pedras Jesus as transformasse em pão, porque sabia que naquele momento a fraqueza do nosso Senhor era a fome. Então, pela segunda vez, o inimigo tenta usar da tua astúcia e tenta o nosso Senhor. E quando, pela segunda vez,
o tentador, o inimigo, o diabo, lança a tentação e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Agora estamos falando da segunda tentação. Estamos falando da segunda maneira que o diabo usa, que é a ilusão. Ele tenta nos iludir, desta forma tentando iludir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chegamos à terceira tentação. E a terceira tentação, novamente, o inimigo tenta confundir a mente do nosso Senhor. E disse, novamente, e o inimigo transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, falamos sobre a terceira questão, a terceira forma da tentação que o inimigo usa, que é a mentira. Tentando enganar ao nosso Senhor, levando diante dele a mentira que todos os reinos daria se Jesus o adorasse. Mas o que o diabo não sabia, que ele não estava tentando a qualquer homem. Ele não estava tentando simplesmente a qualquer tipo de pessoa, não. Se tratava do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual é o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas. Então, resistindo ao diabo, sujeitando a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Palavra poderosa, palavra maravilhosa, do qual Deus coloca em nossas vidas essa noite, de uma forma tão clara, de uma forma tão simples e humilde, mas de uma grande sabedoria. Porque toda aparência, toda a maneira que o inimigo usa para nos tentar são aparências.
Foi dessa forma com José. Foi dessa forma com Eva. Foi desta forma com nosso Senhor Jesus Cristo e tantos outros homens que a Bíblia relata no livro sagrado. Homens que foi tentado por essas três questões: sedução, ilusão e a mentira. Esse é o trabalhar do inimigo contra as nossas vidas. Pois a tentação, não pense, irmãos, que o inimigo usa de coisas simples, de coisas que não têm aparência. Não, pelo contrário, irmãos. O diabo usa de recursos desse mundo, de aparência, de beleza, do qual planta entre nós lobos vestidos de cordeiros, num cotidiano do qual tenta trabalhar em nossas vidas para querer e fazer com que afastemos da presença do Senhor. Pois o inimigo vem vestido de seda. Não é como esses filmes que tem um formato horroroso, no qual nos dá medo de ver as suas aparências. Pelo contrário, eles usam de vaidade, de beleza para enganar os olhos humanos. Pois é de aparência que o inimigo faz as tentações para nos confundir, para nos iludir, seja pelo desejo da carne, seja pela vaidade, seja por muitas vezes pelas maneiras do qual o inimigo coloca diante de nós para sermos confundidos. Porque o inimigo vem em sapatinhos de algodão, em sedução, em ilusão, em mentiras. Mas como a palavra de Deus nos deixou bem claro essa noite, aleluia, glórias a Deus, como a palavra do Senhor nos deixou bem clara, que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, aleluia, 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 a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Como está escrito no versículo 7 do capítulo 4 de Tiago: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos ao nosso Senhor. E temos que resistir à tentação e ao diabo. E então o diabo fugirá de nós. Resistir, como José resistiu ao desejo carnal. Resistir à fome. Resistir a toda ilusão que esse mundo nos oferece. Toda a ilusão que esse mundo tem colocado diante dos nossos olhos, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pela internet, seja por toda a modernidade que esse mundo hoje nos oferece. Resistir a toda a tentação, pois só assim o diabo fugirá de nossa presença. E louvado seja o Senhor por nos ensinar. Louvado seja o Senhor ao nosso único Deus vivo, Deus de Israel, ao nosso grande eu sou, Adonai, Deus para todos sempre. Pois eu lhe agradeço a Deus
por nos conceder esse momento, para que essa palavra do qual hoje Deus tratou em nossos corações possam estar enraizados para todo sempre em nosso coração. Por isso que nesse momento, irmãos, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus, porque eu vos abençoo, porque eu profetizo sobre as vossas Bíblias, que quando a tentação chegar, você estará preparado, porque hoje Deus nos ensinou que a tentação virá, seja pela primeira, pela segunda ou pela terceira forma que o inimigo tentará colocar em nossas vidas. Ela virá, mas estaremos preparados, porque assim hoje o Senhor nos ensinou que devemos resistir, devemos sujeitar ao nosso Deus e resistir a toda tentação. E o diabo fugirá. Por isso que eu deixo essa palavra diante do trono de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na presença sagrada do Espírito Santo, do qual eu compartilho, para que possamos viver e compreender. Pois eu lhe agradeço pela tua presença e a tua paciência. E agradeço aos céus por essa oportunidade, pois deixo em vós toda a bênção de Deus. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.